Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa aula de revisão de testes de hipótese. Vocês lembram? A gente está fazendo nossa revisão de estatística. Foram 3 aulas. Estatística descritiva, na verdade 4, né? Estatística descritiva, estimação pontual, intervalos de confiança e testes de hipóteses. Aí a gente trocou o material, o livro de referência para o Anderson e outros. Eu não vou ficar escrevendo esse outros não, mas vocês sabem, é para o Anderson. E aí, teste de hipóteses desse livro é no capítulo 9, certo? O que é que a gente vai ver nessa aula? A gente já viu em inferência estatística, só para a gente se relembrar, a gente tem a população, vocês vão cansar de me ver fazendo esse desenho. E aí a gente tira uma amostra, tamanho Nzinho. E aí a gente falou em intervalo de confiança. Vamos supor que a gente tem um parâmetro da população, que é a média de alguma variável da população, por exemplo, a altura média dos habitantes de Natal. E aí a gente pega uma amostra, e aí em intervalo de confiança a gente dizia, eu vou usar meus dados da amostra, então eu vou usar meus dados da amostra, para construir um intervalo de confiança para a minha altura média com, por exemplo, 90% de confiança. Aí a gente tinha nossa metodologia, né? O valor crítico, aí depende se a gente conhece o desvio padrão da população, ou seja, o quanto a altura varia na população. Se a gente conhecer, a gente vai, o valor crítico sai da normal padrão. Se a gente não conhece, sai da distribuição T, com, como a gente está fazendo o intervalo de confiança, tanto para baixo quanto para cima, a gente quer os valores, pode ser entre tanto e tanto, a gente chama isso de bicaudal. Então a gente pega alfa sobre 2, n menos 1, graus de liberdade, S sobre raiz de n. Então aqui a gente tinha um conjunto de valores possíveis. Isso vai me dar um limite inferior e um limite superior, que são aleatórios, ou seja, que vão variar a amostra com a amostra, e vão me dizer que, de acordo com minha metodologia, a verdadeira média está entre esses dois números. Então todos esses valores entre o limite inferior e o limite superior são valores possíveis. Aí, vamos supor que a altura média dos habitantes de Natal tivesse dado assim, entre 1,68, estou chutando, nem sei se é, mas eles são razoáveis esses números, mas estou chutando aqui. Vamos supor que tivesse dado entre 1,78 e 1,73, esse intervalo de confiança. Aí eu perguntaria assim, será que é razoável dizer que a média é igual a 1,80? Aí a gente olha para o intervalo de confiança e diz, não, 1,80 não faz parte do meu intervalo de confiança com 90% de confiança. Então, eu vou dizer 1,80 não é razoável. O que a gente vai fazer aqui em teste de hipóteses é praticamente isso, ver se um valor é razoável ou não, só que com uma metodologia um pouquinho diferente. Mas, como eu falei para vocês na aula passada, intervalo de confiança e teste de hipóteses são problemas duais, então geralmente eles levam a um resultado bem similar. O que é que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer as hipóteses. Por exemplo, nesse caso aqui, eu disse assim: será que mi é igual a 1,80? Posso me perguntar isso? Aí essa a gente vai chamar uma das nossas hipóteses, a hipótese nula. Depois eu explico por que que uma é a nula e a outra é a alternativa. Ou será que não? Será que é diferente de 1,80? Então é isso que a gente vai fazer. Como é que a gente vai estabelecer as hipóteses? Depois que a gente estabelece as hipóteses, a gente pensa nos erros possíveis da gente cometer com essa metodologia. E aí depois de dados os erros, essa definição dos erros me ajuda a construir a metodologia para a gente dizer qual é a hipótese que é mais condizente com os nossos dados. E aí a gente vai ter 3 tipos de hipóteses, 3 tipos de testes. Aí a gente vai ter o bicaudal, que é esse exemplo que eu dei para vocês, que é o equivalente ao intervalo de confiança, e 2 unicaudais, cauda superior e cauda inferior. Bagunçado, né, esse slide. E 2 abordagens, por valor crítico ou por região de rejeição, que é a mesma coisa. Ou o que a gente mais vai usar mais na frente no curso, que é o p-valor. Eu digo mais na frente porque lembra, a gente está fazendo essa revisão porque depois a gente vai querer fazer relações entre y e x1, x2. Então vai ter a mesma lógica. A gente vai pegar o beta
A gente vai pegar o beta, que é a relação entre x1, o beta 1, por exemplo, de x1 e y, e a gente vai pegar a nossa amostra, vai pegar uma amostra de pessoas, vai relacionar, aí a gente vai dizer assim, vamos supor x1, nosso exemplo que a gente vai mais usar no curso, x1 é educação, e y é o salário. Aí a gente vai pegar, não vai ter a população toda, a gente vai pegar uma amostra de pessoas, baseado nos dados de Y, X1, X2, XK, para essa amostra, a gente vai estimar, a gente vai ter uma estimação, um chute, para beta 1, o chute vai receber um chapéuzinho para a relação entre a educação e o salário. Quanto a mais, se eu tiver um ano mais de educação, quanto sobe meu salário? É isso que o beta 1 vai dizer para a gente. Só que eu vou falar a mesma coisa. Eu estou com dado da amostra, não estou com dado de todo mundo. Então eu vou dizer assim, na verdade esse beta 1, eu posso fazer um intervalo de confiança para ele. Então esse retorno à educação vai variar de 4 a 10%, então do limite inferior ao limite superior. Ou eu posso também fazer um teste de hipóteses, dizer assim, é razoável dizer que o retorno à educação é nulo? Então essa é uma hipótese possível. Aí a gente diria, o beta 1 é igual a zero ou o beta 1 é diferente de zero? O beta 1 é maior do que zero? O beta 1 diferente vai ser o bicaudal. Se eu disser assim, será que é zero? Ou será que ele é zero? Contra uma alternativa, será que ele é maior do que zero, que o retorno é positivo? Aí esse é um outro teste de hipóteses. Como eu estou dizendo aqui nesse que o retorno é positivo, aí vai ser um teste de cauda superior. A gente vai ver isso mais na frente. Eu só estou adiantando um pouquinho para vocês entenderem que nessa revisão a gente vai fazer tudo com uma variável só. E estou fazendo tudo, estou aplicando só para o MI, só para a média. Sendo que quando a gente vê em estatística, tradicionalmente a gente trabalha também com P. Que é uma proporção. Se eu tivesse com uma variável qualitativa, qual é a proporção de canhotos nessa população de Natal? Aí eu faria tudo com P. Mas como o nosso objetivo não é trabalhar com P nem com Mi, nosso objetivo é trabalhar com beta 1, eu reduzi para a gente aprender só Mi, qual é o nosso interesse. Entender como é que a gente estabelece as hipóteses, entender quais são os erros possíveis, porque tudo isso vai ser válido, todo esse arcabouço inicial vai ser válido quando a gente for fazer os testes para beta 1, beta 2, os testes para os parâmetros do nosso modelo, que vai ser um modelo linear, certo? Então vamos lá, geralmente na minha aula eu começo falando assim, perguntando para os alunos, diga aí, quando você fala assim no nosso cotidiano, hipótese, o que é que vocês significam? O que é que significa essa palavra hipótese para vocês? Aí eu botei no Google, peguei lá a primeira resposta que saiu e dizia assim, uma hipótese designa qualquer suposição, então é uma suposição, é algo que eu vou supor, de algo verossímil, verossímil que eu acho que pode ser verdade, possível de ser identificado, isso é muito importante. Possível de ser verificado, que a gente vai tentar verificar com nossos dados, a partir da qual se extrai uma conclusão. Então, quando eu estou dizendo assim, será que a altura da população, será que a altura da população média de Natal é 1,80 m? Ou não? Ou será que é diferente de 1,80 m? Então, lembra, Mi é a altura média dos habitantes de Natal. Média dos habitantes dos natalenses, para escrever menos, dos natalenses. Certo? Então, eu estou fazendo uma suposição a respeito desse parâmetro, que é um parâmetro da população. Será que é possível isso ser... Será que é possível verificar? Aí, a gente vai fazer como para verificar isso? A gente vai pegar uma amostra e, com base nos dados da amostra, a gente vai analisar se é razoável ou se não é. E vai chegar a uma conclusão. A conclusão vai ser: há evidências fortes. Depois que eu pegar os dados, eu já estou supondo que a conclusão vai ser essa, porque eu botei uma média alta, que eu acho que 1,80 não é a média. A média, lembro que eu não botei homens e mulheres, né? Então 1,80 como é alto, se eu pensar que metade da população é mulheres, então há evidências fortes, vai ser esse nosso tipo de conclusão, de que a altura média não é 1,80 m. Então é esse tipo de coisa que a gente vai fazer dentro de estatística.
Aí, a hipótese, ela vai ser sempre uma afirmação em estatística, sobre um parâmetro populacional. Nunca é sobre uma amostra, porque sobre a amostra não tem dúvida. A gente pega a amostra e também varia de uma amostra para outra. Então, ela vai ser ou sobre uma média, ou sobre uma proporção, ou a gente poderia fazer também, existe teste de hipóteses sobre o sigma, a variação da população. Então, tudo que diz respeito, toda medida numérica que eu puder calcular partindo da população, eu posso fazer um teste de hipóteses depois para ele, certo? Mas, muito importante, as hipóteses vão ser sobre a população, porque eu não tenho os dados completos. Aí, por exemplo, a nota média dos alunos com reforço escolar é 7. Então, imagine que no meu experimento eu vou pegar um grupo de alunos e vou aplicar um reforço escolar para eles. Então, eu estou pensando assim, vou aplicar isso para passou a pandemia, então eu vou pegar todos os alunos do, sei lá, terceiro ano ou do primeiro ano da alfabetização e vou aplicar um reforço para eles, principalmente para os que não tiveram acesso às aulas online, né? Ou então eu pego a nota que eles tiveram e aplico o reforço. Aí eu vou supor que com reforço, aqueles que fazem reforço, a nota média vai passar a ser 7, certo? Uma média boa. Estou chutando, mas isso daí não é um exemplo fictício. Então eu vou fazer essa hipótese sobre todos os alunos possíveis a quem é o meu público-alvo, a quem eu posso dar reforço. Só que como eu estou testando ainda esse programa, eu não vou aplicar para todos os alunos. Eu vou selecionar uma amostra de alunos aqui, vou aplicar meu reforço, então eu faço o reforço nesses alunos, e aí depois eu quero ver, não sei por que ganhou um tio ali no final, então eu uso o reforço, que é a amostra, para esses N alunos, eu coloco eles na sala de reforço e pego no final do ano e vejo a nota média deles. Será que a nota média é 7? Ou não? Ou não é 7? Ou é menor do que 7? E vamos supor que nosso objetivo é que os alunos consigam 7. Então, eu vou dizer, será que é pelo menos 7? Eu estou botando igual, mas é pelo menos 7? Contra uma alternativa e não passou. Não foi autossuficiente. Então, essas podem ser minhas hipóteses. Daqui a pouco a gente vai definir melhor o que são essas nulas e alternativas, certo? Ou, outra hipótese, a nota média desses mesmos alunos sem reforço escolar é 6,5, ou o impacto de uma política, o aumento médio é positivo, vamos supor que aqui, se ele não tivesse feito, a nota fosse 6,5. Se com o reforço é 7, quer dizer que o impacto da política, o aumento de nota vai ser de nota é de pelo menos meio ponto. São várias formas que a gente pode analisar o mesmo programa. Então, todas essas afirmações, elas estão se referindo, como eu falei para vocês, à população, a esse grupo todo, e não a esse grupinho nos quais eu vou pegar o dado. Aí, isso eu já adiantei um pouquinho, todo teste vai ter duas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa. Essas hipóteses, elas geralmente, elas são complementares. Então, nos exemplos que eu botei, por exemplo, da altura, eu botei a altura é de 1,80 contra uma alternativa, a altura não é 1,80, é diferente. Então, vejam que esses dois são complementares, né? Ou é 1,80 ou é diferente de 1,80. Nesse do reforço que eu fiz agora, da nota C7, eu botei pelo menos 7 a nota, contra uma alternativa, esses mis são diferentes, né? Aqui é a altura e aqui é nota. Estou dando um exemplo diferente para vocês. Contra uma alternativa menor do que 7. Certo? Então, aí a gente vai sempre especificar uma nula em uma alternativa e uma é complementar da outra. Então, se aqui é maior ou igual, aqui vai ser menor. Sendo que, normalmente, a gente vai lá e bota um igualzinho aqui para ficar mais fácil. Então, a gente só trabalha com sinais na alternativa. Mais na frente eu falo para vocês por quê, que tanto faz eu usar o igual aqui ou o maior igual. E aí, o que é que a gente vai fazer? O teste vai dizer para a gente, baseado nas informações da amostra, qual dessas é mais razoável, mais condizente com os nossos dados. Essas duas hipóteses,
o método do teste de hipótese não vai tratar elas de forma igual. Elas vão ser tratadas de forma diferente. O que é que o teste vai fazer? O teste vai assumir que a hipótese nula é verdadeira. Então, a hipótese nula, de uma certa forma, ela é protegida. Ela tem é mais fácil a gente não rejeitar a hipótese nula, a gente dizer a hipótese nula é mais condizente. E vai ser similar quando a gente tem um julgamento, a ideia de que uma pessoa que está sendo julgada é inocente até que se prove o contrário. Quando a gente vai no julgamento, o que é que significa dizer a pessoa é inocente até que se prove o contrário? Que na dúvida, eu vou dizer que o mais condizente é que a pessoa seja inocente. Então, eu preciso de uma evidência forte, um grupo de evidências para conseguir dizer assim, olha, não é inocente. Eu tenho muita evidência, parece que essa pessoa é culpada. Então, geralmente a gente coloca na hipótese nula um valor aceito historicamente ou socialmente, o que a gente é o status quo que a gente diz, que a gente já acha que é verdadeiro por alguma razão. Em pesquisa, geralmente, por algum resultado de estudos anteriores, ou porque a gente está implementando um programa novo, aí a gente vai dizer assim, esse programa não, em princípio ele não tem efeito nenhum, será que ele vai ter algum efeito? Como no exemplo do reforço escolar. Então eu vou partir do princípio de que o reforço não tem efeito, então eu não deveria implementá-lo, contra uma alternativa de que sim, ele tem efeito. Então, eu estou falando naquela versão que eu falei para vocês de delta nota. A delta nota é igual a zero em princípio, contra uma alternativa da delta nota ser maior do que zero. Então, o reforço consegue aumentar. Aí, só que a gente poderia ir além, né? Não basta o reforço aumentar. Vamos supor que aumentou 1/10 da nota média. Não é suficiente. Então, a gente poderia também especificar que, por uma questão de análise de custo, o aumento da nota tem que ser pelo menos 1 ponto, para que esse programa seja razoável. Contra, então eu vou dizer, olha, o reforço não dá. Em princípio, ele não dá esse retorno, esse aumento de nota como eu esperava de 1 ponto. A não ser que eu tenha uma evidência forte, que quando eu pegar aquele dado daquele grupo de alunos da amostra, eu tenho um aumento de nota, vamos supor, de 2 pontos. Aí, opa, uma evidência forte. Olha, a nota aumentou 2 pontos. Então, eu vou rejeitar a nula a favor da alternativa. Eu vou dizer que o programa é bom. Então, geralmente, essa é a lógica. Lembrando que dentro, como na hipótese nula, a gente vai proteger ela, a gente vai precisar de uma evidência forte para dizer que ela não é verdadeira, a gente não vai rejeitar, a gente não vai aceitar. É muito comum os alunos falarem, então nesse caso, vamos supor que a delta nota fosse de 0,5. Vamos dar um outro exemplo aqui. Então, eu peguei uma outra amostra, o aumento da nota foi de, sei lá, 0,25 pontos. Aí a gente vai dizer, ixi, não tenho evidência, eu estou fazendo esse teste aqui. Não tenho evidência forte o suficiente de que o aumento foi de pelo menos 1 ponto. Então, não significa, a gente não vai dizer, eu vou aceitar H0 de que o aumento de nota é menor ou igual a 1 ponto. Não, a gente não vai dizer isso. Por quê? Porque a gente exigiu uma evidência forte para rejeitar H0. Então, a gente vai dizer não rejeito. É uma coisa, é uma besteira, né? Não rejeita não é mais ou menos a mesma coisa que aceita, mas assim, filosoficamente, conceitualmente, tem diferença. É a mesma coisa que quando a gente faz um julgamento, imagina, a gente teve uma testemunha, mas a testemunha estava um pouco em dúvida, tem o digital da pessoa na casa, a gente está um pouco em dúvida. Aí a gente vai no julgamento e vai dizer assim, olha, não temos provas fortes o suficiente para dizer que a pessoa seja culpada. Significa com certeza que a pessoa é inocente? Não. Significa que o corpo de evidências não é muito forte. Então aí a gente não vai dizer foi inocentada, a gente diz, né, na vida real, mas não é foi inocentada, né? Não conseguiu culpabilizar aquela pessoa. Aí, eita, escrevi por cima, deixa eu apagar isso aqui. Isso foi o que eu já falei. Então a gente pode ou não rejeitar a hipótese nula. Veja que eu não escrevi aceitar, né? Ou a gente rejeita ou a gente não rejeita a hipótese nula e ela só vai ser rejeitada se a gente tiver uma evidência muito forte que ela não é verdadeira ou ela é protegida. E aí sempre ela vai ter os sinais de, vai ter um igualzinho, esses
Esses aqui, olha, o igualzinho vai estar sempre nela. Algum valor. Eu preciso de algum valor para fazer meu teste. Em contrapartida, a hipótese alternativa, eu já disse, né? O oposto da nula, por exemplo, a nota média não é 7 com reforço escolar, ou o ganho não foi de pelo menos um ponto. E aí, geralmente, a gente coloca nessa hipótese o que a gente quer provar. Então, se eu estou achando que meu programa é bom e que ele aumenta a nota em pelo menos um ponto, eu vou botar o aumento de nota em pelo menos um ponto na alternativa. Porque aí, se eu rejeito a nula a favor da alternativa, eu digo, olha, eu coloquei o que eu queria provar desfavorecido no teste. E ainda assim eu consegui mostrar que o programa é bom, por exemplo, que o programa aumenta em pelo menos um ponto. Então, eu tenho fortes evidências de que o que eu queria provar é verdadeiro. Então, a gente vai botar aqui, ou se eu estou propondo uma teoria nova, ou eu pego o valor histórico de outras populações. Por exemplo, eu estava vendo uma meta-análise esses dias, eu acho que eu já falei para vocês, dos percentuais de alunos de pós-graduação que estão deprimidos. Qual é esse percentual? Aí eles pegaram um monte de estudo, fizeram uma análise, é uns 23, 24%, 23, entre 23 e 24%. E na população em geral, quanto é que é esse número? Na população em geral é em torno de 15, 16, 17%. Então significa o quê? Se eu fosse fazer um teste de hipóteses, que o percentual de pessoas deprimidas na pós-graduação, de alunos de pós-graduação, é maior do que na população em geral. Entenderam? Então, a gente coloca o que a gente quer provar na alternativa e aí a gente vai dizer, olha, qual foi o valor que a gente usou para construir nossa hipótese nula? Foi o que a gente já sabe da população em geral. Será que na pós-graduação são mais deprimidos do que na população em geral? Então, eu vou usar o valor da população em geral. A proporção, aí é um teste para proporção, né? Porque é deprimido ou não deprimido, é uma variável qualitativa. Então, a proporção na população em geral é, sei lá, 16%, contra uma alternativa de que é maior do que 16%. Então, essa é a proporção da população em geral, aqui é o que eu quero dar, a proporção de deprimidos na pós-graduação. Então, isso aqui é para dar um exemplo para vocês de onde é que eu vou tirar esses valores que eu vou usar na hipótese nula. Se eu acho que a pós-graduação tem mais deprimido, eu vou colocar o mais aqui na alternativa. Aí eu pego meus dados dão 24%, ou seja, um P de 0,24, vou fazer meu procedimento do teste para ver se realmente esses 24% que eu encontrei nessa amostra são compatíveis de eu dizer, olha, a população da pós-graduação é mais deprimida do que a população em geral. E não é porque eu tenho fortes evidências de que não deve ser a variação natural da amostra que está me levando a esse percentual mais alto. Realmente deve ser maior essa proporção. Então aí é muito bom quando a gente coloca o que a gente quer provar na alternativa e a gente tem uma evidência forte. A gente diz, olha, bastante evidência, meus testes estão provando isso que eu queria. Certo? Então aqui botei aqui que verdinho é a hipótese que o pesquisador está querendo provar. E ela nunca vai ter o igual dentro dela. Aí como é que a gente vai fazer? Então a gente já tem nossas hipóteses, vamos supor aqui. A nota média dos alunos com reforço é 7. Então, vejam que eu não estou falando aqui do impacto, do aumento, eu estou falando só da nota média. Será? Porque eu estou com uma variável só, né? E no impacto eu teria que ter duas populações, então eu estou querendo dar um exemplo aqui para vocês do mais simples. Então, a nota média é 7 contra ela ser diferente de 7. Esse é o teste que eu vou fazer. Vou começar, apesar da gente poderia pensar que seria mais razoável nesse caso, uma alternativa ela ser menor do que 7, eu vou começar com o diferente, que é o caso bicaudal, para ilustrar para vocês. Depois a gente volta para o caso de cauda inferior e superior. Vamos começar com essas duas hipóteses aqui. A gente vai pegar uma população, então vou pegar o nosso conjunto de alunos que precisariam de reforço, vou tirar uma amostra, vou aplicar o reforço, e aí depois eu vejo a nota média nesses N. Vamos supor que eu peguei, sei lá, 3 classes, 3 turmas, de 40 alunos. Então, eu peguei 120 alunos, pego a nota média com esses 120 que receberam reforço e vejo quanto é que deu. Certo? Então, eu vou pegar essa média, nota média. E aí vamos supor que eu peguei
E a nota média que deu é 6,7. Será que 6,7 é compatível com eu dizer que a média é diferente de 7? Ou não? Ou será que está razoável? Porque se eu pegasse essa outra amostra, eu não peguei todo mundo, né? Eu peguei só 120. Se eu pegasse essa outra, poderia ser que desse 7,1. Se eu pegasse outra amostra, poderia ser que tudo de 120. Poderia ser que desse. Será que poderia ser que a média desse 106,5? Será que seria compatível? Por que que a gente está dizendo isso? Porque a gente já fez nas nossas aulas, na nossa revisão passada, a gente já viu que o x/n vai ter uma distribuição, que vai variar de amostra para amostra. A gente disse que vai ser normal, em torno da verdadeira média e com desvio padrão sigma sobre raios de n. Então, quando eu pensar nas possíveis amostras que eu vou tirar daqui da população, eu vou saber que essa média ela pode variar. Então, será que com essa média, se ela fosse 7, seria razoável obter uma média numa amostra com 120 alunos de 6,7? O que é que vai interferir nisso? Vai interferir o valor central, né, que eu vou usar, o quanto a nota varia na população dos que recebem o reforço. Você vai ver que o reforço funciona mais para uns alunos, não funciona para outros. E varia também com o tamanho da nossa amostra aqui, com esses 120 que eu peguei. Se eu pegasse 500, aí eu ia ter bem mais alunos, eu saberia que a variação amostral ia ser menor por causa desse 500 aqui embaixo do que se eu pegar 120. Tranquilo? Então, tudo isso vai influenciar no nosso procedimento do teste de hipótese. Aí, eita, eu botei lá 6,5, né? Mas vamos supor que eu tivesse 6 de nota nesse. Peguei esse grupo de alunos, encontrei 6. Aí veja só, 6 é menor do que 7, né? Mas será que é menor o suficiente? Então, é suficientemente menor do que 7 para a gente poder dizer que a hipótese nula é falsa? Então, o que a gente vai precisar dizer aqui vai ser o suficientemente menor ou o suficientemente maior, porque eu estava fazendo bicaudal, né? Se eu fizesse um teste e a nota média tivesse dado 9, será que eu ia dizer, ih, não é 7 não, a média. A nota média na amostra tivesse dado 9, será que eu ia dizer, ih, não é 7? Poderia, né? Então, a gente vai ver aqui o que é suficientemente menor para eu dizer, minha evidência é forte de que a verdadeira média não é 7. Então, olha só, o teste. Por que que a gente diz que ele começa protegendo a hipótese nula? Ele começa supondo que a hipótese nula é verdadeira. Então, aqui no eixo, eu tenho a distribuição da média amostral da nota média com N alunos. Não botei o N aqui, mas a gente poderia. Só que a gente viu que, dependendo da amostra que a gente pegar, a gente já sabe que essa média da amostra vai variar de amostra a amostra. Se a verdadeira média é 7, vai variar com os valores de média amostral vão estar por aqui, em torno do 7, mais prováveis, porque é uma distribuição normal em torno da média e com sigma sobre raiz de n. Agora, o quanto que varia, o quanto de variação eu vou ter, vai depender de o quanto varia nas pessoas a nota média, em todas as pessoas que fazem o reforço, dividido pelo raiz de n. Então, o tamanho da amostra também vai afetar. Porque lembra que quanto maior a nossa amostra, aí, mesmo que varie na população, quando eu fico, por exemplo, com 500 pessoas, os casos atípicos de pessoas com notas abaixo da média vão ser balanceados com os casos atípicos de pessoas acima da média. Então, amostras maiores, a média delas vai estar mais perto da média populacional. Então, se eu pegasse N de, sei lá, 1 milhão, eu ia ter um negócio assim bem fininho, em torno do 7, se realmente for 7. Então, vai influenciar. Eu já sei, né? Que é de esperar sim, não é de esperar que toda média, toda amostra que eu pegar, a média vai ser exatamente 7, a média da amostra. É de esperar um x-barra que varie, mas o x-barra vai variar mais ou menos de acordo com o sigma e com o raiz de n. Aí a gente pegou 6. Se o 6 estiver baseado nessa variação, estiver lá na pontinha da distribuição, eu vou dizer assim, é tão pouco provável
eu ter esse valorzinho de 6, se a média for realmente 7, que na verdade essa média, essa suposição inicial de que o H0 é verdadeira que deve estar furado. Na verdade, é mais provável que essa distribuição seja assim, ó. Tentei fazer, né? Um sino, não ficou muito bom, não. É mais provável, imagina que eu estou deslocando esse para lá, tá? É mais provável que seja uma coisa assim. Que essa verdadeira média que está centrando esse bicho não é 7, deve ser um número menor, porque aí eu ia estar vendo uma amostra mais possível, mais razoável. Então a lógica é essa: se estiver muito longe do centro, eu vou dizer que esse centro que deve estar errado, essa H0 que não deve ser verdadeira. Então, eu vou rejeitar a hipótese nula a favor da alternativa se estiver muito longe. E esse muito longe, como é que a gente vai medir esse muito longe? A gente vai medir usando unidades de desvio padrão dessa distribuição. Então, a gente vai usar sigma sobre raiz de n para olhar para os dois lados. Então, olha só, quando for pouco provável a gente encontrar essa amostra, se H0 for verdadeira, então a gente vai rejeitar a hipótese nula de que a média é 7. Aí, como eu já falei para vocês, né, a gente começa o teste assumindo que a hipótese nula é verdadeira. Se for o caso, a probabilidade da gente pegar e a gente achar uma média amostral com uma probabilidade tão pequena, a gente vai rejeitar. Então, a gente vai dizer assim, uma média amostral 6 é tão pouco provável, se a verdadeira média da população fosse 7, que nós concluímos que a média da população não deve ser 7. Então, a gente rejeita a nula a favor da alternativa. Lembrando, aqui a gente estava fazendo um teste μ igual a 7 contra uma alternativa μ diferente de 7. Aí a gente, agora, como é que a gente vai dizer? É tão pouco provável. A gente tem duas formas de dizer que é tão pouco provável. O valor crítico, que vai olhar o quanto 6 está longe de 7. Então, o valor crítico olha a distância. Ele vai ser o valor crítico vai ser, a partir dessa distância daqui para lá, eu vou dizer que é pouco provável. Ou a gente pode fazer pelo p-valor, que vai olhar a área da cauda. Tão extrema quanto ou mais do que o x barra. Nesse exemplo daqui, ó, tá fazendo, se H0 é verdadeira, essa média é 7, eu estou fazendo aqui olhando para o x barra n, aí eu olhei o 6 lá longe, não foi? Então, como é que eu vou medir que o 6 é longe? Eu tenho duas formas de medir. Eu tenho como medir essa distância. Então, eu pego 7 menos 6 e divido pelo tal do sigma sobre raiz de n, divido em relação ao desvio padrão médio. Ou, o que o p-valor vai fazer, eu olho essa cauda. Se tiver muito longe, essa cauda vai ser bem pequenininha. Veja, quanto mais eu deslocar para lá esse 6, menos fica de área de cauda. Então, se o p-valor for pequeno, a gente vai dizer que está longe. As duas abordagens são similares. O legal do p-valor é que ele serve para vários testes diferentes. Então, uma vez que eu entendi que se o p-valor for pequeno, eu vou rejeitar, isso vai valer para um bocado de teste, inclusive os que a gente vai fazer depois do nosso curso na relação entre para o beta 1, para o beta 2, na relação entre as variáveis. Aí vamos começar, porque didaticamente é mais simples. Vamos começar pela abordagem do valor crítico. Então, qual vai ser o procedimento pelo valor crítico? Aqui é a mesma coisa, né? Se a média amostral for muito longe, ó, se a média amostral estiver próxima, não rejeita H0. Se a média amostral estiver longe, rejeita H0. Aí a gente quer definir o longe o suficiente. O valor crítico vai criar, de uma certa estatística de teste, define a linha limítrofe para a tomada de decisão, se rejeita ou se não rejeita. Vamos ver no gráfico, vai ser mais fácil. Então, imagina que a gente está fazendo aqui o teste bicaudal. A média igual a μ0 contra uma alternativa média diferente de μ0. Como é que eu sei que é bicaudal? Porque se eu pegar uma amostra com valor muito menor, eu vou rejeitar, muito menor do que a média. Imagina lá que era o 7. Se eu pegar 5, 3, 2, eu vou rejeitar. Então, eu vou ter uma região de rejeição para baixo. Se eu pegar valores muito altos, se eu pegar 9,8, 9, eu vou rejeitar. Eu vou dizer que a média é maior do que 7.
Então, eu vou ter uma região nas duas caudas, por isso que se chama bicaudal. A região de rejeição ela está concentrada nas duas caudas. Esses valores críticos que eu coloquei aqui como estrela, esses dois valores críticos, eles vão definir para a gente nossa região de rejeição. Então, a gente rejeita, região de rejeição, vou botar em vermelho aqui. A gente rejeita H0 a favor da alternativa se tiver muito pequeno ou muito longe, muito pequeno abaixo do valor crítico, muito longe acima do valor crítico de cima. Então, eles vão definir o que é longe demais, se lembra que aqui eu estou supondo que H0 é verdadeira. Então, está centrado aqui em H0. Tranquilo? E aqui no meio, né, fica a região de não rejeição. Aqui no meio a gente não rejeita H0. Na região de rejeição a gente rejeita H0. Então, a gente imagina que a gente pegou o 6 lá. A gente achou aquele 6 que a gente estava trabalhando. A média é 7. A média da hipótese nula. A gente tem duas possibilidades. Ou a verdadeira média realmente é 7 e a gente pegou uma amostra muito atípica, ou a verdadeira média não é 7. Se for muito, muito atípica mesmo, a gente vai concluir que a gente rejeita, que deve ter sido a mais provável que a verdadeira média não seja 7. Se estiver realmente muito longe. De fato, é que quando a gente faz um teste, a gente pode sim ter cometido um erro, pode sim estar com uma amostra típica, mas aí a gente vai calcular a probabilidade vai ser baixa. Aí vamos pensar então nesses erros que a gente pode cometer. Quando a gente faz um julgamento, a gente vai ter uma situação real, que é desconhecida, que é o réu ser inocente ou o réu ser culpado. E a gente vai ter a decisão do julgamento. Ou a gente decide condenar o réu ou não condenar o réu. Todo julgamento é assim. Real mesmo a gente não sabe. A gente tem só um corpo de evidências. Então vamos ver. Nesse caso daqui, o réu é inocente e a gente não condenou o réu. Então a gente tomou a decisão certa, né? Então aqui tá ok. Nessa daqui, o réu era culpado e a gente não condenou o réu. Então a gente cometeu um erro. Vocês concordam comigo? O nosso erro foi a gente liberou um réu culpado. Nesse daqui, o réu é inocente e a gente condenou o réu. Concordam comigo que também é um erro? A gente mandou para prisão uma pessoa que, em efeito, no princípio, não era culpado daquilo. E é nesse daqui, o réu era culpado e a gente condenou. Então, nesse daqui a gente acertou, a gente tomou a decisão certa. E ok. Aí a gente tem dois erros possíveis, então. Primeiro, esse erro daqui, que é erro que a gente vai chamar, esse erro daqui. Esse erro vai ser condenar um réu inocente quando o réu é inocente. Então, esse daqui é quando ou se o réu é inocente. E eu tenho outro erro, esse daqui de cima, que é não condenar o réu quando o réu é culpado. Quando eu dou minha aula da graduação, geralmente esse é um ponto que a gente pensa, qual desses dois erros a gente acha mais grave? Será que é mais grave eu deixar livre uma pessoa que foi culpada, um criminoso, ou é mais livre eu mandar para a cadeia uma pessoa inocente? Aí tem uma discussão, tem aluno que acha que um é pior, o aluno que acha que o outro é pior. No final, geralmente a gente chega no seguinte consenso, que a maioria dos sistemas judiciais do mundo partem dessa lógica. É pior eu mandar um inocente para a cadeia. Então, esse erro aqui, a gente chama de erro tipo 1, ele é mais grave. Então, é pior eu mandar um inocente para a cadeia. Também eu não quero deixar um culpado livre. Então, esse é um erro tipo 2. O que é que a gente vai fazer no nosso teste de hipóteses? A gente vai tentar fazer nossa metodologia de forma a controlar o erro tipo 1, que é o erro mais grave do nosso teste. Aí a gente vai ter um equivalente, né? Vocês lembram que no teste de hipóteses, a hipótese nula é equivalente a ser inocente até que se prove o contrário? Então, a H0 é verdadeira até que se prove o contrário.
Do mesmo jeito, a gente vai ter dois erros possíveis. O erro tipo 1 e o erro tipo 2. Então, o erro tipo 1 é a gente rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. E o erro tipo 2 é não rejeitar H0, ó, aqui em cima, não rejeitar H0, a decisão que eu tomei, quando H0 é falsa. Então, a gente vai ter esses dois erros, que eu acho legal quando a gente faz por teste de hipótese, eu acho melhor do que por intervalo de confiança, porque fica mais claro para a gente, que é quando a gente toma as nossas decisões, quais são os erros que a gente pode fazer. Então, eu acho que essa metodologia, ela é similar, mas ela traz elementos assim que fazem a gente pensar mais sobre o problema. Então, a gente já definiu aqui, né? Erro tipo 1, erro tipo 2. Ó, erro tipo 1, rejeitar uma hipótese nula quando ela é verdadeira. E aí, o que é que eu estava dizendo? A gente vai fazer nosso procedimento de tal forma a probabilidade de erro tipo 1 ser igual a alfa e a gente que vai especificar alfa. Então, a gente chama isso daí de nível de significância, o alfa, e a gente que vai escolher. O pesquisador escolhe antes do teste. Então, de acordo com a situação, eu vou querer mais ou menos erro tipo 1, vou aceitar mais ou menos erro tipo 1. É o equivalente ao nosso nível de confiança da metodologia de teste de intervalo de confiança. Então, na verdade, o nível de confiança era 1 menos alfa, alfa era o nível de significância, agora a gente sabe o significado de alfa. Alfa é o quanto a gente aceita de erro, no nosso de erro tipo 1, na nossa metodologia. A probabilidade de erro tipo 2 a gente chama de beta, aí essa a gente não controla. Ela vai depender de se H0 é falsa, não rejeitar a hipótese nula quando H0 é falsa. Se H0 é falsa, qual é o verdadeiro valor de μ naquele exemplo? Não sei, então vai depender, né? Lembra? A gente não faz o teste supondo que se H0 é verdadeira, o x barra n estaria naquele nosso exemplo em torno de 7. Agora, se H0 não é verdadeiro, se H0 é falsa, para a gente calcular o beta, a gente precisa saber que seja, por exemplo, 6,5 ou 6,4, para cada valor desses que varia de H0 sendo falsa, o erro tipo 2 varia de valor também. Então, os livros eles ensinam para a gente como é que calcular, mas a gente não vai ver nossa revisão aqui não, a gente vai deixar só sabendo que existe esse erro tipo 2 e que a gente não controla. Então, aqui é só para a gente ter as probabilidades lá no quadrinho, erro tipo 1 alfa, erro tipo 2 beta, e 1 menos beta, esse aqui especificamente se chama o poder do teste. Porque a gente quer controlar o erro tipo 1, mas a gente quer também que o erro rejeite quando a galera for falsa. Então, o poder de um teste também é importante. Às vezes a gente tem estimadores que vão ter baixo poder. Então, não importa ele acertar o erro tipo 1 em 5% se o poder dele de rejeitar for muito baixo. Então, se a gente puder escolher, a gente escolhe o que tiver o poder maior. Aí, isso aqui eu já falei, né? O coeficiente de confiança, a gente já viu lá intervalo de confiança, o poder estatístico, um teste com baixo poder. Aí outra coisa importante é que quanto menor alfa eu especifico, eu acabo tendo um beta maior, um erro tipo 2 maior. Então é por isso que também eu não vou querer colocar o beta. O erro tipo 1 é mais grave, eu vou botar um erro tipo 1 de 0,00001%. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu quase nunca vou rejeitar a hipótese nula. Então acaba que eu vou cometer muito erro tipo 2. Se a gente pensar no equivalente com julgamento, é assim, eu só vou condenar se eu tiver uma evidência fortíssima. Quer dizer que praticamente eu vou liberar todos os culpados. Então, não é um sistema criminal muito bom também esse que não consegue discernir o culpado do inocente, certo? Então, a gente também quer, de uma certa forma, que o beta não seja tão alto. Então, de acordo com o nosso contexto, a gente especifica os valores tradicionais são 1%, 5% e 10%.
de alfa. Aí, vamos agora passar efetivamente para o teste de hipóteses. A gente está fazendo um teste para média, certo? E aí a gente vai começar igual a gente fez para intervalo de confiança. A gente vai começar com o sigma conhecido. Se o sigma é conhecido, então vocês lembram que pelo valor crítico a gente vai olhar a distância? Então a distância a gente vai medir, ó, a distância de quê? Da média da amostra para a média da hipótese nula, eu vou medir em unidades de desvio padrão do x barra. Então eu estou aqui com o meu gráfico, certo? Então aqui o x barra n. O meu teste H0 aqui a média é 7. Contra um H1 a média é diferente de 7. Então eu vou precisar de dois valores críticos aqui, certo? Então, como é que eu vou especificar esses valores críticos? Aqui é sigma sobre raiz de n, esse desvio padrão. Eu vou transformar em score Z, eu vou padronizar no normal padrão. E aí minha estatística de teste, que é, eu observei um 6, vamos supor que o 6 esteja aqui. Eu observei esse 6, eu vou calcular qual é essa distância em unidades de desvio padrão. Então, 6, deixa eu chegar ele mais para cima, porque ele é no x barra n. Ele vai ser quanto? 6 menos a média da hipótese nula, que é 7, dividido por sigma sobre raiz de n. Essa é a distância. Se sigma for conhecido, a gente joga esse valor aqui. N é conhecido porque é o tamanho da amostra. Então, eu sei a distância em unidades de desvio padrão barra n. Então, é assim que a gente faz. Agora, nossa pergunta é, e o valor crítico? De onde é que vai sair o valor crítico? Eu já falei para vocês que o alfa vai ser importante. Então, essa vai ser nossa estatística de teste. Eu vou passar logo para o gráfico. Por que que o alfa é importante? Vocês lembram que o alfa é a probabilidade de erro tipo 1? Vou botar só erro 1, vai ter que escrever. Eu não sei porque meu R é tão feio. Fazer assim. De erro tipo 1 é o alfa. Ou seja, é a probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Então vamos pensar nesse gráfico. Se H0 é verdadeira, a média realmente é 7. Então a distribuição está aqui, centrada no 7. Então eu estou supondo aqui que H0 é verdadeiro. Quando é que eu vou rejeitar? Se cair na região de rejeição. Então se cair daqui para lá, se é a média da amostra, ou se cair daqui para lá, eu vou rejeitar. Então qual é a probabilidade de rejeitar um H0 verdadeira? É essa área da região de rejeição. Essa área daqui. Essa área eu vou especificar através do meu alfa. Então, se eu escolho um alfa de 5%, eu vou botar 2,5% de cada lado. E aí a gente já viu, né, em intervalo de confiança, que quando eu padronizar, o valor crítico que eu vou pegar aqui vai ser o valor crítico que deixa 2,5 para baixo dele. E o valor crítico que deixa 0,975 da normal padrão. Então, como eu já sei decorado, eu vou usar 1,96 e menos 1,96. Se eu estiver usando 5%. Se eu disser assim, ah, não, eu não quero 5%. Eu quero, vou fazer em azul aqui em cima, eu quero um alfa de 1%. Então, aqui vai ficar 0,5%. Deixa eu botar 0,5%. Vai ficar 0,5% para cada cauda. Então, vejam que o valor crítico muda, porque em vez desse, a gente vai ter o menos o Z de 0, menos aqui, ponto 005. E mais o Z de 0,995. Que dá 2,575 e menos 2,575. Então, vejam como o alfa ele realmente consegue mudar. Se eu quero um erro tipo um pequeno, 1%, eu, para rejeitar, minha região de rejeição vai começar se a minha amostra tiver a 2,575 desvios padrões da média da hipótese nula. Então, vejam que esse daqui está bem mais para lá, essa segunda região de rejeição, do que se eu usasse 1,96. Tranquilo? Entenderam? Então, é por isso que, sabendo o que a gente sabe de procedimento do teste, definindo o erro tipo 1, fica mais claro, assim,
quando eu digo a metodologia vai errar, aí é o que eu estou dizendo, a metodologia vai errar 1% das vezes. Ou 5% das vezes. O que isso vai acarretar a nossa região de rejeição ser mais ou menos longe, ela começar mais ou menos longe, o valor crítico, o limítrofe dela, ser mais ou menos longe em relação à média da hipótese nula. Como é que a gente faz para achar esses valores que eu joguei aqui da minha cabeça? Eita, eu mudei, ó. Peraí que eu vou riscar que tá muito feio. É no R, porque lembra que eu dava essa aula antes do Stata? Aí eu mudei para pegar o valor crítico no R. Então, o valor crítico no R, usando R, por causa do risco, usando R. A gente já viu na aula de intervalo de confiança que a gente está querendo aqui é o valor crítico, é o percentil da distribuição normal padrão. Então, percentil a gente acha com a função Q, que é enorme, e aí eu passo um percentual. Então, para os 5%, a gente vai pegar 2,5% em cada cauda, então 0,975 e 0,025. Um ao simétrico do outro dá aproximadamente os 1,96 que eu botei no slide anterior. Agora vamos para a abordagem por p-valor. A abordagem do valor crítico, então, se sigma é conhecido, o valor crítico sai da normal padrão. Abordagem por p-valor. Vocês lembram que a gente ia pegar a área do x-barra? Então, o p-valor, a definição dele é a probabilidade da estatística ser igual ou mais extrema do que é observado na amostra. Aí, às vezes, o povo chama de nível de significância da amostra, mas eu não gosto do que isso, não. E quando o p-valor é pequeno, quando ele é menor do que alfa, a gente pode rejeitar H0. Aí, não sei por que essa letra ficou tão pequenininha. Nossa afirmação, a nota média é 7. Com o teste bicaudal vai ser assim. E aí, como é que a gente faz? A gente vai pegar o nosso Z. Então, a gente vai pegar o nosso x barra n. Era 6, né? Menos o 7. Sigma é conhecido, vamos supor que seja 2. Tamanho da amostra, vamos supor que eu peguei 50. Aí eu pego esse valor e calculo o meu Z da amostra. Essa é a minha estatística de teste. Eu quero ver o quanto 6 está longe de 7 em desvios padrões dessa amostra. Estou só dando um exemplo para não ficar assim tão geral para vocês. Continuando com o exemplo do 6 que estava para baixo, mas sabendo que se a gente pegasse 9, poderia ser que caísse na região de rejeição para cima. Aí pegando esse exemplo que eu dei aqui, ficaria 6 menos 7 dividido por 2 sobre raiz de 50. Ó, quanto é que ficaria esse valor? Menos 3,53. Menos 3,53. Aí, se eu estivesse usando os 5% no teste anterior, o valor crítico de baixo era menos 1,96. Então, como está mais longe, se vocês quiserem distância, vocês podem pegar o módulo. Como está mais negativo do que menos 1,96, ó, que estava o nosso 7, 1,96 está aqui, esse menos 3,53 cairia aqui, na região de rejeição. Lembra que daqui para cá, a gente rejeitava. Então, a gente ia rejeitar H0, por quê? Porque 6 está muito longe de 7, usando o método do valor crítico. Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o nosso menos 3,53 e aí a gente vai calcular a cauda tão extrema quanto ou mais. Esse tão extrema quanto ou mais vai sair do tipo do teste que eu estou fazendo. Então, como eu estou fazendo bicaudal e o valor caiu para baixo, eu vou pegar a área de cauda para baixo do menos 3,53. Vou pegar essa área. Só que como o teste é bicaudal, eu vou dizer que isso daqui é o p-valor sobre 2. Por quê? Porque a gente vai comparar com alfa sobre 2. Aí alfa sobre 2, que é a região de rejeição, vai ser definida dali para lá. Aí a gente vai ver que essa cauda é pequena com relação à cauda alfa sobre 2. Ou o p-valor é pequeno, é menor do que alfa, 5%. Eu nem vou fazer a conta, mas eu já digo para vocês que vai ser pequeno, vai ser 3,53, está longe. Porque eu sei decorado que o de 1% é menos 2,57. Então, ele está mais um desvio padrão do de 1%. Então, deve rejeitar, deve ser um valor bem pequenininho.
Façam aí no R de vocês, como é que a gente veria quanto de cauda eu tenho para baixo. Aí a gente ia botar lá o P enorme e joga esse número, menos 3,53. Aí sai um valor. Aí esse valor é o P-valor sobre 2. Depois a gente multiplica por 2 para depois comparar com alfa. A gente vai ter um exemplo já já. Então, olha só. Tá aqui pra gente. Quando sigma é conhecido, a área vai ser achurada. E a gente nem falei para vocês ainda. Se a minha hipótese, vou falar agora. Se a minha hipótese nula for diferente, se ela for do tipo, vou rejeitar se a média for acima de 7, se estiver para cima, então eu vou dizer que não é igual a 7 se estiver para cima, minha cauda vai ser para cima. Então a cauda sempre pega essa direção aqui, ó. A direção da região de rejeição, que é para onde a gente vai rejeitar. Aí, no caso do valor crítico, o que é que a gente ia fazer? Em vez de a gente jogar alfa sobre 2 para os dois lados, a gente ia jogar alfa todo concentrado para cima. Então, o valor crítico seria aquele que deixa alfa aqui. Então, é o Z que deixa 1 menos alfa abaixo dele. Então, é o Z de 1 menos alfa. Definiria minha região de rejeição. E para o p-valor, o que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu Z da amostra e vou olhar a área de cauda para cima. Então, eu extremo quanto na direção da hipótese nula. Para cima. Aí daí eu tiro meu p-valor. E se o teste fosse de cauda inferior? Se eu dissesse assim, seria mais no caso do reforço, seria o mais razoável. Eu vou rejeitar, eu vou dizer que o reforço não presta se a média for pequena, for significativamente menor do que 7. Então aí a gente calcularia o p-valor para baixo, o valor crítico também para baixo. Alfa para cá, então seria o Z de alfa, que definiria minha região de rejeição. Certo? Então, como vai ser o procedimento? A gente pega nossa estatística, nosso X barra da amostra, converte no Z da amostra. Se sigma é conhecido, a gente sabe converter e calcula o p-valor. Se o p-valor for menor, pequeno o suficiente, rejeita H0. Caso contrário, não rejeita H0 a alfa por cento, né? Porque a conclusão pode estar diferente de acordo com alfa. Tranquilo? Então, esse é o procedimento. Aí no R, como é que eu faço? Vamos ver um exemplo. Então, vamos pegar a base de dados OE de 1 e vamos testar a hipótese de que o salário médio dos homens é igual a 6, supondo que o desvio padrão é conhecido igual a 3,5. Não conhecido. Por quê? Porque a gente ainda está naquela primeiro teste. Aí como é que a gente faz, né? Então, se é conhecido, nossa estatística, nosso Z da amostra, vai ser. Vou ter que pegar a média, que eu não sei qual é. Estou fazendo um teste de que a média é igual a 6. Vamos fazer o bicaudal, certo? Porque quando não diz nada, a gente faz o bicaudal. Outra, uma hipótese alternativa da média ser diferente de 6. Meu Z da amostra vai ser o salário médio, que eu não sei ainda da amostra, a gente vai usar o R para calcular, menos a média da hipótese nula, sigma 3,5, dividido pelo raiz tamanho da amostra. A gente tem que olhar lá, eu não sei decorar, não, era 500, era uma coisa assim, não sei decorado não, quanto era. Ih, escrevi, mas já estava aqui. Aí, se a gente usar o summarize de Plar, por que eu estou usando o summarize? Porque eu queria pegar o N também, ó. Summarize, se a gente botar o summary, não vem o N, né, automaticamente. Aí eu pedi, ó, base weight de 1, tamanho da amostra e o salário médio. Então tá aqui, 526 aqui para baixo. Então 526. E a média da amostra é 5,89. Será que 5,89 está longe o suficiente? Quanto é longe que está? Quando a gente calcula, vai dar, olha só, está dentro de um desvio padrão. Dentro de um desvio padrão, eu já digo para vocês que não rejeita, porque está dentro do que seria esperado, né? Entre amostras. Um desvio padrão é a variação média em amostra. Então, vamos calcular o p-valor agora? O p-valor, vocês lembram que no teste bicaudal, eu pego, eita, quanto foi? Menos 0,6, alguma coisa, o meu Z da amostra. Eu pego essa área é o p-valor sobre 2. Então, eu quero a área de cauda abaixo desse Z da amostra. Aí eu botei o
esse um módulo aqui, para garantir que eu estou calculando a cauda de baixo. Porque vamos supor, como o teste é bicaudal, botei aqui o sobre 2. Como o teste é bicaudal, vamos supor que essa distância tivesse dado 1,6. Aí ia ser o p-valor, seria, como deu para cima da média, para cima do zero, no caso da padronizada já, então eu teria que pegar a área da cauda de cima. Aí, para garantir que isso não aconteça, e como é simétrico, independentemente do valor, eu jogo o negativo dele. Eu tiro o módulo, então ele se transforma em positivo. Então, se fosse 1,6, ia ficar módulo era 1,6 e eu pegaria o menos. Então, eu estaria rebatendo ele para cá e pegando a cauda daqui. Como deu menos 0,6, o módulo é 0,6 e aí com menos na frente fica menos 0,6. Então, eu vou olhar essa cauda daqui e essa cauda, como o teste de bicaudal, é o p-valor sobre 2. Então, depois eu vou, para ter o p-valor, eu vou multiplicar por 2 essa área. Certo? Como é que a gente calcula isso? Essa parte daqui vai sair do p-norme. E o 2 multiplicando. Então, olha só, eu decorei só menos 0,6, mas é menos 0,68. E aí a gente vai, como eu estou dizendo aqui, eu vou botar um módulo aqui para garantir. Garantir que eu estou olhando a cauda de baixo. Então, eu fiz duas vezes a probabilidade normal. E ao invés de eu jogar esse número menos 0,68, eu botei aqui o módulo da estatística de teste. Da média menos o 6, 3,5, raiz de n. Então, deu 0,49. Deu um valor bem alto, porque estava dentro de um desvio padrão, né? Então, o p-valor deu ó, 49%, que é alto. Com certeza não é pequeno o suficiente. Com certeza é maior do que alfa. Vamos supor que eu peguei alfa 5%. Então, não rejeitamos H0 a 5%. Não podemos afirmar que o salário médio é diferente de 6. Tranquilo? Tá dando para vocês entenderem? Qualquer coisa, né, Denise? Se você não entender, você pergunta na aula. Falei Denise porque ela que está anotando mais. Ela disse assim, professora, não deu nem tempo de anotar para os minhas dúvidas. Certo? Exercício para vocês, que vocês gostam, né? Ver se vocês entenderam. Use a mesma base de dados, o ED1, para testar se a escolaridade é maior do que 10 anos, a escolaridade média. Eu esqueci de botar o média aqui. Média. Supondo que o desvio padrão populacional é de 2,5 anos e mudei para 10% de significância. Então, tarefa para vocês. Se vocês não conseguirem, a gente vê na aula. Aí vamos para o caso mais real, né? Porque se a gente não sabe o valor do MI, será que a gente sabe quanto aquela variável varia na população? Então, o mais provável é que sigma seja desconhecido. Aqui não vai ter mistério mais para vocês, porque a gente já viu o intervalo de confiança, que a gente ia ter dois casos. Então, vamos supor que Mi não é conhecido. Se a gente não conhece, sigma não é conhecido, se a gente não conhece, a gente estima. Vamos substituir ele pelo desvio padrão amostral, e aí quando a gente estima, a estatística de teste passa a ter uma distribuição T de student com n menos 1 grau de liberdade, em vez da normal padrão. Então, para a gente ter, né, a gente precisa ainda ou a população é normal ou a amostra é suficientemente grande. Isso os dois garantem que o x barra n tem distribuição aproximadamente normal com média Mi e desvio padrão sigma sobre N. Aí quando eu substituo sigma por S, aí a estatística de teste, x barra N menos Mi sobre S raiz de N, essa que vai ter distribuição T com N menos 1 grau de liberdade. Isso foi muito importante na nossa revisão que a gente fez nas aulas anteriores. E aí, tirando isso, tudo é igual. Tudo igual, só que o valor crítico vai sair da distribuição T e o p-valor a gente vai calcular usando a distribuição T. Onde era P-norme e onde era Q-norme, agora a gente vai ter PT e QT. Certo? Então, tá aqui nossa estatística de teste, o que que mudou. Eu mudei o nome, né, para a gente se lembrar que vai vir da T e porque mudou o S aqui embaixo. E aí, a gente vai ver se está longe ou não, usando o valor crítico de uma distribuição T, QT. Então, lembrando que agora eu vou ter que passar porque é N menos 1 grau de liberdade. Então, quando eu aplicar o QT, se eu quiser, nesse exemplo daqui, quais são os valores críticos para um teste T
bicaudal com 90%. Aí é a mesma coisa, gente. 5% de cada lado. Se H0 é verdadeira. Então, vamos supor mi igual a 7. 5%, 10% no meio, 5% aqui, de nível de alfa sobre 2, de nível de significância é 10%, então metade do nível de significância é 5%, só que quando eu padronizar, nesse eixo de baixo aqui eu vou usar T. Então eu vou usar o Tn menos 1. Então eu vou querer 5% de cauda para baixo, com... E aí agora eu preciso saber o N menos 1 grau de liberdade, porque com N eu vou variar. Então vamos supor que o tamanho da amostra fosse 50, então N menos 1, 49. E aqui eu deixei 5% para baixo, então vai ser o QT de 5%. Esse valor crítico de cima vai deixar 90 mais 5, 95% abaixo dele. Então, menos 1,676 e mais 1,676 são os valores críticos do teste T, que a gente está obtendo através do R. Certo? Então, vamos fazer aquele mesmo exercício do ED1 para testar se o salário dos homens. Eu falei homens, foi? Será que só tem homens naquela amostra? Do salário das pessoas da amostra. Acho que não era para ter falado homens, não. Das pessoas na amostra ser diferente de 6 a 90% de significância. Por que é importante? Porque eu usei o N todo, então as pessoas, né? Eu usei os 526. Aí eu preciso saber agora a média e preciso saber também o desvio padrão, para jogar lá no denominador da minha estatística de teste. Aí o meu T da amostra vai ser a média x barra n, min, menos a média da hipótese nula, que é esse 6 aqui, S, desvio padrão do salário, sobre raiz de n. Então, o meu T da amostra deu parecido, né? Não vai variar tanto porque o tamanho da amostra é grande. E vocês lembram que quando o tamanho da amostra é grande, a distribuição T converge para normal padrão? Assim, na verdade, o T da amostra depende de esse desvio padrão ser próximo. Então, a gente tem que botar 3,5, mas na verdade ele é 3,7. Então, isso vai influenciar. O que vai mudar é o valor crítico, né? Aí o valor crítico, ixi, esse valor crítico tá errado. Olha só. Tarefa para vocês. O que é que tá errado aqui? Eu botei o 50, não foi do slide passado? Então aqui na verdade é 525. 525. Façam aí. É tão grande que eu já vou dizer para vocês. Esses números vão ser mais ou menos 1,645, que é o da normal padrão. Eu estou usando o da normal padrão. Estou usando que eu sei que quando n vai para infinito, t de n menos 1 converge para normal padrão. Para calcular esse valor crítico já dá o chute assim para vocês. Vejam que com 49 já estava bem pertinho, né? Não estava longe não. Então a gente já tem aqui nosso procedimento quando T é desconhecido, ou quando S sigma é desconhecido, vai ser o teste T. Tudo igual para o p-valor, só a forma de calcular a área. Então essa área daqui de cauda, aqui eu estou no caso bicaudal, então p-valor sobre 2, em vez de eu usar o Q, em vez de usar o P-norme, que era como a gente tinha feito para calcular a área, a gente vai usar o PT. Para a cauda de baixo e para a cauda de cima, tudo igual. Certo? Então, e a mesma lógica. Vai rejeitar se for suficientemente pequeno. Rejeita alfa se o p-valor for menor do que a. Que é besteira, a gente precisa de uma amostra de pelo menos 30 para a gente garantir o x barra n. Isso valia também com sigma conhecido, certo? Ou a gente tem a população com distribuição normal, ou a gente tem uma amostra grande. E aí, outro erro aqui, o age 1. Vamos testar a hipótese de que o salário médio dos trabalhadores é 6, supondo que o desvio padrão é desconhecido, vamos calcular esse p-valor. E aí, com o comando sumarais, a gente vai ter a média amostral, o tamanho da amostra e o desvio padrão para calcular a estatística de teste. Então, aqui está o nosso T, mudou só o S aqui embaixo. Aí a gente pega aqui, olha, o x barra
5,89, isso não mudou, né? Que é o mesmo x barra do que a gente estava fazendo antes. 5,26, o que muda é o S, que é 3,93. Igual também o que a gente estava fazendo, só que agora a gente quer por p-valor. Então, por p-valor, a gente vai calcular o nosso t da amostra. Deu menos 6,40. E aí a gente vai pegar, ó, a mesma coisa. Igual a 6, se H0 é verdadeira. Aí a gente pegou o nosso 5,89. E aí a gente calculou, tá para baixo, por isso que a cauda vai para baixo de novo. E aqui a gente vai ter o p-valor sobre 2. Só que eu vou calcular isso com relação a t. Deixa eu ver se eu botei dessa vez certo. Dessa vez eu botei certo. 525 graus de liberdade. Então eu quero duas vezes essa cauda. Então duas vezes, deixa eu apagar aqui. Duas vezes. Aí o P da T, que está calculando a cauda de uma distribuição T com 525 graus de liberdade. E aí eu joguei o módulo do T da amostra que tinha dado, quanto era, tinha dado no slide passado, menos 0,64. Assim. Que seria calculando esse equivalente padronizando essa conta daqui. Com 5,89 menos 6 dividido por 3,69 raiz de 526. Aí se a gente calcula, a gente tem esse T da amostra. Que eu calculei aqui, olha, mas eu não mostrei pra gente, não mostrei nesse slide quanto é que dá. Certo? Exercício para vocês, usar essa mesma base e fazer a mesma coisa para a escolaridade. Quero saber se é maior do que 10 anos. Então vejam, antes vocês, eu estou fazendo esse exercício, eu fiz de propósito. Se é maior, eu vou querer o teste de cauda superior. Deixa eu já adiantar para vocês isso que vai mudar. Então H0 é se a escolaridade média contra H1, se ela é maior do que 10. Contra ela ser menor ou igual a 10. Eu falei que eu ia falar, mas eu nem falei isso para vocês. Eu disse lá no início que eu ia. Se, quando eu vou fazer o meu teste, eu não tenho que supor que a H0 é verdadeira. Se a H0 é verdadeira, nesse caso, a escolaridade média é menor ou igual a 10. Onde é que eu vou centrar? Eu poderia centrar no 10, poderia centrar no 9, no 8, no 7, no 6. Aí vamos supor que eu faça aqui com igual. Então, se a H0 é verdadeira, essa média é 10. Aí, como é o procedimento do teste, hein? Eu digo assim, é um teste de cauda superior. Então, eu vou rejeitar se estiver bem acima. Então, minha região de rejeição vai estar daqui para lá. O que é que vai definir esse valor crítico? Eu vou deixar de área aqui, já que é um teste bicaudal. Vou deixar aqui alfa. E no caso foi 10%, então eu vou deixar os 10% todos. Aí vamos supor, isso se eu centrei no 10. Se eu tivesse centrado no 9, eu ia ter uma distribuição assim, ó. Igual, certo? Só que mais para baixo. Só que centrado aqui no 9. Ou no 9,9, qualquer valor para baixo do 10, ele ia deslocar nessa mais para baixo. Que significaria que, quanto é, usando a região de rejeição do 10, quanto de erro tipo 1 eu ia ter menor do que 10 necessariamente. Então, é por isso que a gente faz com o limite do 10. Aí eu pego o limite da igualdade e fixo alfa para aquele limite. Fixo 10%. E qualquer valor menor do que ele vai deslocar para baixo. Então, vai estar com um alfa menor necessariamente do que os 10%. Então, eu vou estar garantindo um limite máximo para o erro tipo 1, fixando no limite aqui, fazendo todo o meu teste com o valor igual a 10. Certo? Então, eu tinha falado para vocês que eu ia explicar, mas eu não expliquei. Aproveitei para explicar no finalzinho. Né? E para dar um exemplo, né, com um teste de cauda superior. Então, deixa eu apagar aqui que a gente já entendeu por que é que a gente pode fazer com igualdade. Vou apagar aqui o 9. Aí, minha região de rejeição vai estar aqui para cima. Qual vai ser o valor crítico que eu vou usar aqui? S, eu não tenho sigma, então vou fazer um teste T. Então, aqui eu vou pegar o T com o mesmo tamanho da amostra, né? Estou supondo que não vai faltar nenhuma. Então, 525, 526 menos 1. Aí, esse vai ser o P-valor. Eu vou pegar o Q da T, que deixa 90% abaixo dele, com 525 graus de liberdade. Isso vai dar o meu valor crítico.
Calculo a estatística de teste e vejo. Se cair acima desse valor crítico, eu rejeito a 10%. Rejeita 10%. Se cair abaixo, não rejeita H0 a 10%. Rejeita H0. Certo? E pelo p-valor, como é que a gente faz? Aí a gente vai ter que calcular a área de cauda para cima. Ou a gente pega, a gente calcula a nossa estatística de teste, nosso T da amostra. Aí a gente vai pegar lá uma média, x barra n da educação, uma média de Duque, menos 10, S, né, o desvio padrão de Duque, sobre raiz de 526. Esse vai dar o meu T da amostra. Aí a gente pode fazer, pegando ele direto, como eu quero a cauda para cima, então vamos supor que esse valor deu aqui. Não sei, tá? Eu tô supondo. Eu vou querer pegar a cauda para cima, então eu posso fazer 1 menos a cauda abaixo dele. Então a gente faz 1 menos, então o p-valor vai ser 1 menos o Q da T. Não, o Q não, P, porque agora eu quero a probabilidade, eu quero a cauda. P da T, abaixo do T da amostra. E aí eu tenho que passar para ele os 525 graus de liberdade. Aí eu tenho o p-valor, comparo com o alfa e vejo se rejeita ou se não rejeita. Tranquilo, quis fazer um pouquinho mais para vocês, esmiuçar um pouquinho mais, porque esse é um exemplo de cauda superior. Imagine como seria o cauda inferior, né? Façam a lógica aí, façam um desenho, região de rejeição para baixo, quanto é o valor crítico. Vocês vão ter exercícios assim para fazer na lista. E aí pronto, chegou nossa revisão. Eu sei que eu estou passando, apesar de ter dado 1h16, está um pouquinho mais rápido. Lembre que se vocês quiserem ver com mais detalhe, com um bocado de exemplos no meio, vocês podem ver minhas aulas da graduação no meu canal. Tem aula de teste de hipótese, de intervalo de confiança. E, na verdade, quando eu dou isso daí dá 2 ou 3 aulas, certo? Porque tem aula de exercícios. Mas para o que a gente precisa, eu quero que vocês entendam o erro tipo 1, eu quero que entendam bicaudal, cauda inferior, cauda superior. Eu quero que entenda que a gente vai para um teste T, quando a gente não conhece o desvio padrão, que é o que a gente vai usar. Quero que entenda essas lógicas, assim, de p-valor, que significa o p-valor, que é o que a gente vai usar mais na frente para regressão. Então, o que é que a gente viu nessa aula? Como a gente vai incorporar a variação das amostras para fazer inferência sobre média. Aí a gente viu que as estimativas pontuais vão cometer um erro, então a gente vai incorporar esse erro que vem da variação amostral quando a gente for analisar qual das duas hipóteses é mais razoável. A gente nunca vai ter certeza se a gente está tomando a decisão certa, mas agora a gente sabe que nossa metodologia, ao especificar o alfa, quando a gente seleciona qual é o alfa que a gente quer, a gente está especificando a probabilidade de a gente cometer o erro que a gente considera mais grave. Certo? Então é importante, que eu já falei, mas saber o que é alfa, que é a probabilidade de erro tipo 1, saber o que é erro tipo 1, saber o que é um teste bicaudal, cauda inferior ou cauda superior, e saber o que é um p-valor, o que significa o p-valor do teste. Quer dizer que está muito longe da hipótese nula. E aí, finalmente, assim, esse é um momento assim, de glória para mim, porque eu já ensino estatística na graduação, eu gosto de ensinar coisas diferentes na pós-graduação. E também, assim, porque analisar uma variável só, a gente consegue achar aqui e ali um exercício que seja interessante, mas o interessante mesmo é a gente procurar relações entre as variáveis. Então, na próxima aula, finalmente, depois da prova, vocês vão ter a prova, na prova vai cair essa revisão que a gente fez. Então, finalmente a gente vai entrar em regressão linear. A gente vai começar com regressão linear simples. Regressão linear simples, a gente vai ter só duas variáveis no nosso modelo, um y e um x1. Só isso, mas a gente vai fazer teste de hipótese para beta 1, então é bom a gente saber o que significa teste de hipótese, certo? É boa prova, a gente vai se falando, né? E até a aula que vem.